Passou mais de um ano desde que o vírus surgiu na China, mas ainda é cedo para percebermos as marcas que deixa no corpo a médio e, sobretudo, longo prazo. Há estudos que indicam que a maioria dos doentes mantém dificuldades respiratórias, cansaço e problemas de concentração durante meses. Isso leva a que muitos tenham de enfrentar uma segunda e demorada batalha: a reabilitação. Oh. Mas estou mais chata que o habitual. Pois, está bem. Maria tem vivido um jogo de paciência. Já conhece bem a sala. Há quase um mês que vem aqui todos os dias para tentar voltar ao que era. Eu sou atleta de trail, treinava pelo menos 3 vezes por semana, corrida e subida à serra. Faço alimentação cuidada. Tudo mudou a 13 de dezembro, quando recebeu o resultado positivo. Contraiu o vírus no Hospital de Lamego, um mês depois de ter começado a trabalhar na enfermaria Covid como assistente operacional. Quando isto acontece, eu pergunto-me o que é que eu fiz de errado, não é? Porque eu tive que falhar, eu falhei. Falhei em alguma coisa. Eu tento rever as vezes que despia o fato, as vezes que desinfetava as mãos, mas tive que falhar. Nós, para sermos contaminados a nível profissional, falhamos. Em 3 dias, os sintomas pioraram e quase deixou de andar. Dia 16 de manhã, eu quis levantar-me da cama e não consegui. Tive dificuldade em manter-me de pé e comecei a ter dificuldades respiratórias. Querer que eu estava consciente, queria dar ordem ao meu corpo para ele reagir e ele não reagia. Tonturas, dores de cabeça horríveis. Não foi internada apesar dos sintomas fortes e persistentes. Só teve alta a 2 de janeiro, mas isso não significou voltar à normalidade. É eu sentir-me incapaz. Isto mexe muito emocionalmente com as pessoas. É eu saber que, bolas, eu fiz tudo certo. Porque é que isto não sai daqui? Pressão na barriga, pressão para a frente. Barriga. Além da mobilidade condicionada, perdeu o equilíbrio, a capacidade de concentração, sente cansaço constantemente e falhas na memória. Tive que abandonar a leitura por muito tempo. Eu acabava de ler uma página, virava a página e não sabia o que tinha lido. E era assustador. O corpo já começa a reagir às mais de 20 sessões de fisioterapia, mas ainda vai demorar a recuperar o que o vírus lhe tirou. Estou melhor deste lado. São os meus pulmões e o meu cansaço que gerem a minha vida agora. Eles é que me dizem, podes fazer, não podes fazer, calma, descansa. Eu costumo dizer que o bicho agora é que manda em mim. Já conseguiu regressar às caminhadas, curtas e a outro ritmo. Demora mais de 2 horas a fazer um percurso que antes fazia em 20 minutos. Fui evoluindo rapidamente. Muito mais rápido do que o que eu esperava e do que os técnicos também esperavam. José já voltou a calçar as sapatilhas e a subir sem dificuldade as centenas de degraus do Bom Jesus do Monte em Braga. Visto assim, parece que nada aconteceu. Fui chamado ao hospital para ir lá, com uma consulta, eu não sabia bem. Aliás, eu fui de carro, cheguei, entrei no hospital e dei por mim numa cama de enfermaria, com máscara de oxigênio.
Sempre saudável, sem problemas de saúde associados, foi para os cuidados intensivos poucas horas depois de entrar, pelo próprio pé, no Hospital de Braga. Esteve 19 dias em coma, foi dos primeiros doentes a entrar nesta sala, onde praticamente todos estão ligados a um ventilador. Foi um daqueles doentes que correu muito bem, mas o correu muito bem não significa que não tenha sido uma situação difícil, e foi. Recordo-me que ele foi estubado e teve que ser novamente reintubado porque agravou. Eu acabei por apanhar uma bactéria hospitalar, uma bactéria comum, mas que deve ser tratada também. Fiz também um hematoma na garganta derivado porque, segundo sei, fui entubado 3 vezes e, por fim, ainda tive uma embolia pulmonar. As sequelas graves com que ficou foram, sobretudo, devido ao internamento longo. Eu não conseguia andar, não conseguia comer, nada, eu estava paralisado no braço e as pessoas não. Eu devia emitir sons, mas falar não conseguia. Mas na minha cabeça pensava que me estava a exprimir muito bem. E houve uma altura em que as notícias não eram boas. A informação que vinha do hospital era no sentido de preparar a família para um desfecho fatal. Esteve internado quase 2 meses, teve de fazer fisioterapia intensiva e só no mês passado deixou a terapia da fala. A única coisa que tenho de sequela mais visível é a garganta. A voz alterou um pouco para a rouquidão. Vai fazer em breve uma prova de esforço para perceber que sequelas ficaram da infecção quase 1 ano depois. Enquanto esteve em coma, 10 familiares também ficaram infectados. O pai acabou por morrer durante esse período com Covid. Às vezes ponho-me a pensar que, de facto, as pessoas não têm noção do quanto isto é grave. Isto é, de facto, muito sério e implica que toda a gente tenha a atitude correta. Não é o trabalho deste ou daquele, não há heróis nestas histórias. Toda a gente tem que fazer a sua parte. O vírus já se alterou milhares de vezes desde que foi identificado na China em novembro de 2019. Mas ainda não deu tempo à comunidade científica para perceber que sequelas pode deixar nos órgãos a longo prazo e se podem ser permanentes. Para já, o que parece fazer parte da evidência é que os sintomas podem continuar durante meses. Esta nova etapa é conhecida entre os especialistas como Long Covid. A Associação Médica Americana reconhece, num dos artigos que escreveu, que um grande número de pacientes terá sequelas a longo prazo, que é importante reforçar as consultas de acompanhamento pós-Covid. Para a revista científica The Lancet, essas consultas são fundamentais, principalmente para quem teve doença grave. Há relatos de doentes que continuavam com fadiga, dificuldades em dormir, sinais de ansiedade ou até de depressão 6 meses depois de terem tido alta médica. Ambas reconhecem que ainda é cedo para perceber a dimensão do que fica depois da Covid. Relativa à abertura deste Jornal da Noite, avançamos com a notícia de última hora.